Nós vamos falar sobre o amor de Deus, amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Efésios capítulo 3, versículo 14. Nós vamos meditar nessa palavra maravilhosa e eu tenho certeza que Deus vai tocar a sua vida, amém? Há uma unção disponível. Sabe, enquanto eu ministro, eu quero que você redobre a sua atenção, que você preste atenção nas palavras que estão sendo liberadas, porque não tem a ver comigo, não tem a ver simplesmente com uma palavra positiva, mas tem a ver com o Evangelho de Cristo, amém? E a Bíblia diz assim que a palavra de Deus ela é afiada, mais cortante que uma espada de dois gumes, que penetra até a junta e medula, vai até a divisão da alma e do espírito. Você sabia que existem coisas dentro de você que nem você sabe que tem? Mas como assim, pastor? Pode ser que existem coisas lá no íntimo, lá no profundo, talvez até um trauma de infância, ou algo que você passou no passado, você não sabe que está aí, mas Jesus sabe. E essa mensagem, na verdade, é a base do Evangelho. Sabe por que é a base do Evangelho? A Bíblia diz, daqui a pouco nós vamos ler, não precisa nem abrir. Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, nada seria. Eu já começo a ministrar na sua vida, eu quero que você dê uma glória a Deus muito forte por isso. Se você está aqui nessa noite, é porque o amor de Deus, ele te alcançou. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Meu coração já começa a se encher de alegria. Sabe, às vezes pode ser que você tenha dificuldade de sentir esse amor. Às vezes pode ser que em algum momento você duvidou desse amor. Mas a maior prova que esse amor te alcançou é que você está aqui nesta noite. Você está vivo, você está bem, você está aqui levantando as suas mãos e glorificando ao Senhor. Isso é a prova que o amor te alcançou. Uau! Já quero avisar você que se caso nós não conseguirmos terminar essa mensagem hoje, domingo nós continuamos ela, amém? Que pode ser que não dá tempo de nós terminarmos hoje, apesar de estar ainda muito cedo, mas muitas coisas. Vamos ler, senão depois você vai embora falando assim, pastor nem leu a Bíblia, né? Então vamos ler a Bíblia. Abre por gentileza, Efésios, carta segundo o apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 14. Existem centenas de textos na Bíblia, na verdade a base da Bíblia é o amor, mas esse texto o Espírito Santo falou muito forte essa semana no meu coração. Deixa eu contar um segredo para você, de como você crescer na revelação do Evangelho de Cristo. Às vezes, eu não estou falando que é teu caso, eu sei que você é uma pessoa que gosta de ler a Bíblia. A primeira coisa que você precisa entender, você precisa ler a Bíblia todos os dias. Lembra quando Deus chamou Josué? O que Deus falou para Josué? Medite no livro dessa lei, dia e noite. Alimento. Você precisa alimentar o teu espírito. E o melhor alimento é a palavra de Deus. Mas às vezes, nós fazemos sorteio na loteria, não é assim? Você pega a Bíblia, acho que você nunca fez isso porque você é maduro, né? Eu que sou meio... Nas festas, o Senhor fala comigo, deixa eu ver aqui, vou colocar o dedinho aqui. Não é assim que você lê a Bíblia, né? Se cair lá assim, põe a tua casa em ordem que você vai morrer e não vai viver. Aí você vai escolher outro versículo. Pegue livros fechados. Um exemplo. Essa semana eu estou meditando a semana toda no livro de Efésios. Eu fiz um propósito que todos os dias dessa semana eu ia ler Efésios do capítulo 1 ao capítulo 6. É o livro de Efésios todo. Sabe quanto tempo demora para você fazer isso? Para você gastar muita atenção? Meia hora no seu dia. Seu dia tem 24 horas. Se você pegar meia hora, pegar lá Efésios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4,
Você vai perceber que se você fazer isso, o primeiro dia pode ser que você não entenda muita coisa, mas a partir do segundo dia a revelação já começa a aumentar, o terceiro dia, e a revelação, quando você chega no último dia, você está maravilhado com o que Deus ensinou você naquela semana. Sabe, a revelação, a Bíblia é viva. Deixa eu falar uma coisa para você, ô glória. A Bíblia, ela é viva. A Bíblia fechada é uma Bíblia, simplesmente a Bíblia. Mas quando você abre e você começa a ler, Deus, ele começa a comunicar, a falar com você. E Deus, ele é um Deus de relacionamento. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Deus fala com você todos os dias, sabia disso? Mas pastor, eu não escuto porque você não está sensível o suficiente para que Deus fale com você. Eu quero profetizar já sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo que você estará sensível o suficiente para receber a instrução, para escutar a voz de Deus, e essa voz guiará você todos os dias da sua vida, amém? A Bíblia há uma promessa maravilhosa: eis que eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. É a promessa de Deus. A Bíblia diz assim: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei em vocês o Espírito Santo, o Espírito da verdade. O mundo não pode conhecer, mas ele habitará dentro de vocês para sempre. Deus não está simplesmente com você algumas horas do seu dia. Ai, meu Deus do céu, Ele está com você 24 horas por dia. Sabe, Tiago, quando você está lá trabalhando na porta da Caixa Econômica, você nunca está sozinho, meu irmão. O Espírito Santo, ele está aqui, ó, no peito, acompanhando você, instruindo, direcionando. Amém? O irmão Cláudio, ele está lá na Zanuto, trabalhando, batendo martelo. Ele não está sozinho, o Espírito Santo está lá com ele, acompanhando. Isso é maravilhoso, não é? Essa é a verdade do Evangelho de Cristo, relacionamento. Vamos ler? Eu falei com o Heleno Liner. Agora eu vou ler para mim. Efésios, capítulo 3, versículo 14, diz assim: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo de seu ser, com poder, por meio do teu Espírito, para que com Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arregados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Dá para você dar glória? Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. A Ele seja a glória. Dá para você dar glória? Na igreja, em Cristo Jesus, para todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém? Esse é o amor de Deus. Quando nós falamos de amor, o ser humano, ele infelizmente tem a dificuldade de colocar o verdadeiro valor na palavra amor. E usamos a palavra amor como se fosse algo muito comum. E na verdade a palavra amor não é comum. Você às vezes fala assim: eu amo chocolate. Às vezes você fala assim: eu amo minha casa. Eu amo uma coberta gostosinha. Eu amo assistir um filme. E usamos a palavra amor para tudo. Quando você usa a palavra amor para tudo,
é um costume, você acaba que desvaloriza o verdadeiro sentido dessa palavra, né? Mas em certo ponto eu entendo que a culpa não é sua ou minha, porque o vocabulário português, embora seja um vocabulário muito rico, ele fica muito abaixo do vocabulário grego. E o grande exemplo disso, que o vocabulário grego tem pelo menos 4 palavras para definir amor. E essas palavras são filia, né? O que é o amor filia ou filia? Tem a ver com você se alegrar com pessoas que estão ao seu redor, né? O exemplo disso, nosso vocabulário seria mais ou menos assim: eu amo estar com vocês. Existe também a palavra eros para amor. A palavra eros é o amor de namorado, é o amor de casal, é o amor sensual. E tudo isso tem a ver com a palavra amor no grego. Também tem a palavra storge. O que é a palavra storge? É um amor familiar. É o amor que você tem para o seu filho, é o amor que você tem para seu pai, para sua mãe. Também tem a palavra ágape. Aqui está o segredo de você entender o que é o amor. A palavra ágape significa amor incondicional. E quando a Bíblia diz assim, Deus amou o mundo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, quando está escrito lá, Deus amou, está Deus agapau o mundo. Ou seja, Deus amou o mundo de uma forma incondicional. Algumas coisas que você precisa entender sobre o amor de Deus. A primeira coisa, Deus ele te ama, mesmo você não oferecendo nada em troca. Talvez o que eu fale te assuste um pouco, mas é Deus tirando a religião que está dentro de você. Deus ama você e ama todos que estão lá no mundo. Sabe qual é o grande problema do entendimento sobre o amor? Nós achamos que agora nós nascemos de novo, porque algumas vezes nós fazemos algumas coisinhas para Jesus. Isso faz com que nós somos mais amados do que os outros. Nós nos sentimos preferidos. E na verdade é um grande equívoco que você tem na sua cabeça, sabia disso? Eu quero que você guarde essa frase. Se você puder, você anota ela. Não há nada de ruim que você faça, o amor de Deus diminuirá para a sua vida. E não há nada de bom que você faça que o amor de Deus aumentará para você. Sabe por quê? Porque Deus ele te amou. Às vezes a palavra amor, nós também romantizamos muito ela. Com certeza você já assistiu grandes filmes, né? E é tão bonitinho quando você vê o mocinho se apaixonando pela mocinha. É tão bonitinho você ver. Quem aqui assistiu o Titanic? Você vê lá o Jack na prancha, morrendo congelado, a Rose, né, em cima ali da prancha, e um se declarando para o outro, né? E nós começamos a assistir esses filmes, começamos a ver essas situações, e nós queremos entender o amor de Deus com essas coisas. A primeira coisa que eu preciso ministrar na sua vida nessa noite: não venha com imaginação para o reino de Deus. Você não foi chamado por Deus para imaginar, você foi chamado por Deus para conhecer. Que é quando eu imagino, logo eu crio um preconceito. Se eu crio um preconceito, eu limito o conhecimento que eu poderia estar recebendo, e assim a revelação não flui da forma que deveria fluir. Deixe todas as definições humanas lá fora. Essa noite Deus trouxe você para limpar você e tirar todo o conceito humano da sua mente. Sabe, às vezes nós vemos
filmes. Ou às vezes, deixa eu ir um pouco mais profundo no teu coração, me permita fazer isso. Às vezes você quer basear o relacionamento com Deus com o relacionamento errado que você teve, talvez com seus pais. Talvez os seus pais não te amaram da forma que deveria ter te amado. Mas deixa eu falar uma coisa para você, isso não tem nada a ver com quem Deus é e com aquilo que Ele ama você. Deus, Ele te ama e acabou. A primeira coisa que nós precisamos entender, não se assuste, mas amor não é simplesmente um sentimento. Você aprendeu a sua vida inteira que amor é um sentimento, e amor não é um sentimento. Paixão é um sentimento. E Deus, Ele não se apaixonou por você, sabia disso? Porque se Ele tivesse se apaixonado por você, a paixão teria acabado. Porque paixão é algo momentâneo, sabia disso? É provado cientificamente que uma paixão ela vai durar no máximo 2 anos e meio. E com uma esposa que ficou marido assim. Que história é essa, meu amor? Deixa eu explicar melhor para você. Sabe quando você ia namorar e na barriguinha via borboletinhas? Quando você via seu bem, você ficava tudo nervoso, começava a gaguejar, falar diferente, né? Os homens até engrossavam a voz, estufavam o peito, né? Oi, meu bem. Tudo aquilo ali é uma paixão. É provado cientificamente que é uma euforia. Mas quando você começa a acordar do lado da pessoa e ela está sem escovar o dente, o cabelo bagunçado, com um mau hálito, não vem falar que você acorda com bom hálito, porque você não acorda não. Não existe um ser humano na Terra que acorda com bom hálito. Pode dormir chupando um barro. Não adianta. Aí depois de 2 anos de convivência, aí sabe o que acontece nesses processos de 2 anos? Você vê que a pessoa não era tão bonzinha quando chegava na tua casa, sábado à tarde, cheirosinha, cabelinho penteado. Você começa a ver o bonito chegar do serviço, com aquela bota que faz 2 anos que não lava. Quando tira a bota, até a mosca que passa, morta no chão. O convívio do dia a dia, as batalhas, as dificuldades. Nesse momento surge o amor. E sabe o que é o amor? Com palavras eu não vou conseguir definir para você o que é o amor. Mas a primeira coisa que você precisa entender, o amor é uma decisão. Repete comigo, o amor é uma decisão. E a Bíblia diz assim, Deus amou o mundo, Deus decidiu te amar, amém? O amor é cuidado. Quando a Bíblia diz que Deus amou você, em outras palavras, Deus, Ele resolveu cuidar de você. Quando a Bíblia fala que Deus amou você, em outras palavras, Deus resolveu pegar todos os seus problemas, todas as suas debilidades, todos os seus defeitos e falou, agora a causa é minha e eu resolverei todos. Você está entendendo que é o amor de Deus? Por isso que eu disse para você que não tem a ver com sentimentos. Decisão. E sabe o que é impressionante no amor de Deus? Por isso que o amor de Deus é um amor ágape. Ele já tinha tudo. Responda para você mesmo, o que Deus precisa de você? Deus, Ele é Deus. Nós estamos falando do Pai da eternidade, nós estamos falando do onipotente, do onipresente, do onisciente, daquele que tem todas as coisas. Ele é completo nele mesmo. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é Deus. O que Ele precisa de você? Absolutamente nada. Ele já era Deus antes de você nascer. Sabe o que eu acho impressionante? Tem pessoa que tem a prepotência de querer colocar Deus na parede.
Mas sabe como nós somos privilegiados? Sabe como somos privilegiados? Porque Ele te amou. O versículo 14 diz algo muito interessante. Diz assim: de qual recebe o nome da família nos céus e na terra. Sabe o que é o amor de Deus? Só existe uma forma de você demonstrar amor. Número 1, fazendo com que essa pessoa seja da sua família. Eu quero que você perceba algo, e você vai concordar comigo. Quando nós falamos de família, nós não estamos falando simplesmente de pais, filhos e pais. Existem amigos, a Bíblia diz assim que há amigos que são mais chegados que irmãos. Concordam comigo? Amém? É a Bíblia, né? E tem amigos que chegam na tua casa, se você estiver almoçando, ele vai almoçar com você. Se estiver tomando café, ele vai tomar café com você. Existem amigos que estejam na tua casa, por mais que você esteja falando assuntos que são difíceis, você continuará falando. Porque você tem liberdade. E porque aquele amigo também faz parte da família. Concorda comigo? Existem momentos, decisões difíceis que você vai tomar e você vai consultar o amigo, pedir um conselho para ele. Você concorda comigo? Ou seja, o que esse versículo bíblico está querendo falar para nós? Que Deus, Ele fez com que você fosse agora parte da família. E através do amor, agora você tem intimidade com Ele. Tanto como o nível do céu, o nível da terra. Sabe o que é impressionante disso? Que meu coração explode de alegria. Eu quero que você preste atenção nessa revelação. Sabe o que é o amor de Deus? Ele não faz diferença de intimidade com nenhum de você ou um anjo que está agora servindo Ele do lado do trono. Sabe por quê? Agora você carrega o nome da família. Sabe por que agora? Porque agora você é membro da família de Cristo. Sabe, agora existe uma mesa no sentido espiritual e você pode sentar nessa mesa junto com o Pai e estar com Ele, se relacionar com Ele face a face. Hebreus diz assim: chegai com confiança no trono da graça. Uau! Sabe qual é o tamanho do amor de Deus pela sua vida? Se você pegar o teu telefone agora e falar assim: eu quero falar com uma das pessoas mais influentes do mundo, você não vai conseguir. Você me perdoa, eu sou sincero com você. Você não vai conseguir. Vamos ligar para o dono de Trump agora e vamos marcar uma reunião com ele na segunda-feira, lá no Salão Oval, na Casa Branca. Você quer ser chique falar assim, não é? Nós não vamos conseguir. Sabe por quê? Porque ele é muito importante. Talvez, por um acaso, se você tivesse alguém de muita influência morando nos Estados Unidos, esse alguém conhecesse o Trump com muito esforço e dedicação, se essa pessoa fosse amigo íntimo, ou seja, fizesse parte da família do Trump, nós conseguiríamos chegar até lá de alguma forma. Porque amigos têm liberdade, têm intimidade, têm moral um do outro. Sabe quem Deus é? A Bíblia diz que Jesus foi exaltado à mais alta posição que existe no céu, na terra e embaixo na terra. E deu o nome que está acima de tudo. E sabe que com o amor de Deus em nossas vidas, nós temos amizade, comunhão, liberdade através da oração, do relacionamento, de entrarmos na sala do trono a hora que nós quisermos, quando nós quisermos, porque Ele te ama. Sabe o que é o amor de Deus? O amor de Deus é a manifestação da graça. O amor de Deus é Deus provando, Deus demonstrando através de atitudes, através de situações que Ele ama você, que Ele é bom. Sabe qual é o maior nível de amor? O maior nível de amor é quando você consegue dar liberdade para alguém
Quando você ama de verdade uma pessoa, eu não estou falando de uma mera obsessão, eu não estou falando de uma mera paixão, eu estou falando de um verdadeiro amor. Quando você tem um amor puro dentro de você, o seu maior desejo é trazer liberdade para essa pessoa. Eu vou usando exemplos aqui para que traga de uma forma prática e você entenda melhor isso. Sabe, é muito bom quando você, marido, você trabalha bastante, você se esforça, faz hora extra, porque a esposa falou assim: bem, o piso da cozinha está frio, cara. Você, ó, trabalha. Gente, e vai e coloca o piso. Através disso, de certa forma, você está trazendo liberdade para aquela pessoa, porque ela está recebendo aquilo que ela deseja, ela está em um ambiente mais confortável agora, ela está com facilidade agora para limpar a casa, porque o piso é novo. É um exemplo bem simples, mas isso ilustra o que é trazer liberdade a outra pessoa. E sabe que Jesus, como Jesus demonstrou o amor, a Bíblia diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus olhou para nós: o que estava nos aprisionando? O pecado? Vou entregar o meu melhor para resolver o problema do pecado. Aí ele vem em forma de homem, ele sobe naquela cruz. A Bíblia diz que ele subiu lá como um cordeiro mudo que nem sequer abriu a sua boca. A Bíblia diz assim que ele derramou até a sua última gota de sangue. Ele foi espancado, ele foi torturado, seu corpo foi moído, para que através do sacrifício dele, ele resolvesse através do novo nascimento o problema do pecado e te trouxe a liberdade. Dá para você dar uma glória por isso? Hoje, ele te deu um nome. João, capítulo 1, versículo 12 diz assim: contudo, aos que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós achamos que filhos de Deus são todos do mundo, não é assim? Há um ditado no mundo que fala assim: ah, não, eu sou filho de Deus. Não, isso é uma grande mentira. Os filhos de Deus são aqueles que receberam o nome da família de Deus, são aqueles que agora estão no reino de Deus, são aqueles que aceitaram a Cristo e nasceram de novo, não são qualquer um. A igreja de Cristo tem o nome da família. Ele te ama. Não há tempestade que mudará isso. Não há dias ruins que mudará isso. Não há crise no mundo que mudará isso. Não há tempestade que mudará isso. Não há chuva, não há tornado. Não. A terra pode se abalar, mas isso não mudará. A Bíblia diz assim: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. E a palavra de Cristo são decreto. Ele falou assim: eu te amo. A base do Evangelho é o amor.1 Coríntios capítulo 13, eu quero ler com você. Aqui nós entenderemos um pouco melhor o que é o amor, antes de nós continuarmos. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e não tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente. E aí, como está o coração? O amor é bondoso. O amor não inveja. O amor não vangloria.
O amor não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava coisas de menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora os três: a fé, a esperança e o amor. O maior de todos elas é o amor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é o maior? Os dons espirituais ou o amor? O amor. Vou provar para você. Coríntios capítulo 12 vem falando sobre os dons espirituais. O último versículo, que é o versículo 30, diz assim: todos os dons podem curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Versículo 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Posso agora mostrar um caminho mais excelente. Como nós lemos, não adianta nada fluir nos dons e não ter amor. Não adianta nada estender as mãos, ser usado para curar uma pessoa, mas não ter amor. Não adianta nada você fazer caridade para a rua, dar tudo que você tem e não houver amor dentro de você. Aí quando nós lemos 1 Coríntios 13, vocês percebem que Paulo vai falando de amor, aí de repente ele fala, quando era menino, falava de menino, parece que ele fugiu do assunto, não parece? Falava, o que está acontecendo com Paulo? Parece que o Paulo deu uma desviada do assunto, na verdade não. Sabe, resumidamente, o que ele está querendo falar ali? Que meninos não conseguem entender o valor do amor. Mas quando o menino ele começa a compreender o valor do amor, ele se torna agora um homem. Quando o menino ele começa a se relacionar com Jesus, em parte ele conhece, em parte ele vê, mas quando ele entende a compreensão da largura, da profundidade, da extensão do amor de Deus, aí ele conhece plenamente. Agora voltaremos para Efésios. É interessante, Efésios capítulo 3, versículo 14, que a partir do versículo 17 diz assim: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, oro para que sejam arraigados e alicerçados em amor. Eu quero que você pare aqui. Sabe o que o amor deve ser na sua vida? Duas coisas. A primeira coisa, a raiz da sua vida. O amor precisa estar enraizado no teu coração, em você. E a segunda coisa, o amor precisa ser o seu alicerce. Às vezes nós oramos, consagramos e falamos, Senhor, nós queremos mais revelação. Queremos ser usados nas suas mãos. Queremos ver milagres. Mas sabe qual é o caminho mais excelente? Não que você não tenha que buscar essas coisas. Se o amor estiver enraizado no teu coração, se o amor for o alicerce, aí sim você está pronto e preparado, com a motivação correta, para a partir de agora fluir nos milagres, fluir nos dons,
fluir nas operações do Espírito Santo e receber mais revelação do poder de Deus. Você está entendendo a palavra dessa noite? Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Levante as suas mãos para que você receba isso. Eu profetizo que a partir de hoje você entenderá com mais profundidade o que é o amor de Deus sobre a sua vida. Versículo 18 diz assim: vocês possam juntamente com todos os santos compreender. O amor de Deus precisa ser compreendido. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Guarde bem essa palavra, plenitude. Duas coisas interessantes. O amor de Deus excede todo conhecimento ou entendimento em algumas traduções. Sabe o que significa isso? Que o amor dele vai além da compreensão humana. Eu quero explicar isso para você numa prática. Existiam momentos da sua vida de muita batalha. E como, né? Eu conheço um pouquinho de cada um de vocês. Alguns mais, alguns menos. Alguns estão chegando agora. Pode conversar com alguns. Teve momentos que você falou: acabou pra mim. Naquele exato momento, você não entendia o que é o amor de Deus. E sabe o que aconteceu? O amor de Deus excede todo entendimento. Que mesmo sem você entender, Ele continuou te amando e você está aqui hoje e um milagre aconteceu. 1 Coríntios 13, o último versículo, fala algo interessante sobre a fé, a esperança e o amor. Nós já estamos caminhando para o final, mas agora você precisa entender. A fé é o agora. Repete comigo: a fé é o agora. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Se eu estou com sede, eu libero a palavra, e a palavra que eu libero, ela é obrigado a construir através da fé a água que eu preciso tomar. Assim eu tomo. Acabou a sede. Existem momentos que a fé falhará. Sabia disso? Porque as suas emoções estarão abaladas, seus pensamentos estarão confusos, e a fé pode ser que naquele momento não funcionará. Para isso existe a esperança. Dá para você dar glória? A esperança é um depósito de fé no futuro. Eu estou com sede. Por mais que eu estou com sede, eu acredito que amanhã haverá água para eu tomar. O nome disso é esperança. Quando você acredita que o futuro, o seu problema estará resolvido. Amém? Haverá momentos que a esperança também falhará. Até parece que eu estou te dando uma má notícia, não parece, mas não é uma boa notícia. A Bíblia fala: a fé, a esperança, mas a maior de todas elas é o amor. A fé pode ser que o momento falhará. Depois disso tem esperança, e ela também pode falhar, mas o amor não falha. Sabe por que o amor não falha? Porque o amor é paciente. O amor tudo vê. Existem momentos talvez que você olhou e falou assim: ninguém está olhando para mim. Naquele momento o amor de Deus estava te contemplando. É por isso que você está aqui hoje. E sabe que é interessante? Quando o amor é enraizado, quando o alicerce é o amor, a Bíblia diz assim que nós nos tornamos plenos nele. Sabe qual é a importância da palavra pleno? A palavra pleno tem a ver com um estado de completo. Ou seja, em outras palavras, quando eu entendo, quando eu recebo o amor de Deus, exatamente naquele momento eu não tenho falta de mais nada.
Porque quando eu entendo o amor de Deus, eu entendo a obra da consumação, eu entendo a obra da cruz, eu entendo que Cristo ele foi entregue através de Deus, para que através desse ato de Jesus morrer na cruz, Deus provasse o amor para você. Isaías diz algo muito maravilhoso. O Ministério de Louvor pode subir e diz assim: pode uma mãe se esquecer de um filho que mama, mas eu todavia jamais me esquecerei de ti. Eu vim aqui hoje como um profeta do Senhor para liberar sobre a sua vida e dizer que pode ser que seu pai não te amou, pode ser que a sua mãe um dia te decepcionou, pode ser que um relacionamento alguém te traiu, pode ser que um amigo te abandonou, mas o amor de Deus ele nunca te abandonará. Se coloque em pé em nome de Jesus. Ele te ama e acabou. Ele te ama e você, quando entende o amor, quando você é enraizado nesse amor, quando você é alicerçado nesse amor, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida, você se torna completo e você não tem falta de mais nada. Se coloque em pé em nome de Jesus.